Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos sobre o que é que a inteligência emocional tem a ver com isto. E basicamente o que nós fizemos nesta série de vídeos foi trazer algumas questões reais que nos chegam ou através de mensagens que nos enviam ou nos exemplos que nos vão dando na formação ou até em contexto terapêutico no trabalho que nós fazemos individualmente. E a ideia é, no fundo, demonstrar que isto da inteligência emocional não está relacionado nem com a esfera profissional, nem com a esfera privada, mas com toda a nossa dimensão da nossa existência, porque inteligência emocional vai nos fazer falta na nossa relação connosco, na nossa relação com os outros, quer seja em casa, na família, com o casal, no trabalho e em qualquer circunstância. E por isso aqui vamos trazendo questões que tanto podem ser do contexto profissional, do contexto relacional ou do contexto familiar. Esta é uma questão que hoje trago e que a minha filha é adolescente, por isso também me conta muitas coisas das colegas e por isso eu sei que é uma problemática recorrente e se chega também às vezes em contexto terapêutico, que é ali na fase da adolescência e na fase dos jovens adultos, a dificuldade que existe às vezes em dar aos filhos o espaço, a privacidade e um nível de autonomia que lhes faz falta no processo de desenvolvimento. E então, por exemplo, pode acontecer pais que dizem não, lá em minha casa não há portas fechadas, não há portas trancadas em lado nenhum, porque os meus filhos não têm que ter segredos e eu quero saber o que é que eles estão a ser, o que é que eles estão a fazer, se estão a estudar, se estão a fazer isto ou a fazer aquilo, ou até a mesma coisa na perspectiva dos filhos, essa queixa do lá em minha casa os meus pais, por exemplo, não me deixam ter a porta fechada porque dizem que lá em casa não há segredos para ninguém e que eles não querem portas fechadas. Em que é que isto tem a ver com a questão emocional e porque é que é importante permitir que as portas se fechem, não é? Eu agora estava a pensar, bom, nós vamos bater outra vez numa questão antiga, limites, não é? Antiga de episódios anteriores, não é? Episódios antigos. Limites sempre existiram. Sim. O ser humano sempre teve limites, como qualquer célula tem limites, não é? E bem definidos. O que é interior e o que é exterior faz parte de cada uma das nossas células. E na nossa vida é extremamente importante estes limites. Aqui esta questão que surge, questões, por exemplo, de jovens adultos que continuam a ser as mães a limpar os quartos e limpar os quartos quando eles não estão e muitas vezes a tirar-lhes as coisas do sítio e a arrumar noutros sítios e por aí fora. O que implica abrir gavetas e fechar gavetas. E isto são pequeninas coisas que, quer queiramos, quer não, remetem para questões não só de limites, mas também sobre a individualidade de cada um, sobre a intimidade de cada um e a partir de uma determinada idade, voltamos à questão dos limites, aliás, desde o momento em que os filhos saem fora da nossa barriga, o limite já não é o mesmo, não é? E mesmo quando estavam dentro da nossa barriga, eles tinham uma placenta e de certa forma os separava de nós, não é? Então, nós precisamos desses limites e isso faz parte da autonomia. A criança ganhar autonomia, e ela precisa de ganhá-la muito cedo, ela saber que pode contar com os pais, que os pais estão sempre lá, mas não são os pais. Nós não somos os filhos e os filhos não são nós. Nós não vivemos a vida dos filhos e os filhos não devem viver as nossas vidas. Então, isto tem a ver com limites e isto tem a ver com a autonomia. Eu, quando o meu filho sai de dentro de mim, ele passa a ser um ser autónomo, que eu vou estar lá a proteger, vou estar lá a guiar, vou estar lá a dar abraço e carinho e suporte, mas ele é um ser autónomo. Então, à medida que os jovens vão crescendo, eles vão cada vez mais precisar desta intimidade e desta individualidade que remete também para a confiança. Porque eu só com confiança é que fecho a porta. Se eu não fechar a porta, o que está permanentemente neste ciclo de familiar, nestes casos, nesta situação que a Liliana referiu e que eu referi, tem a ver com a confiança. Na verdade, eu não quero ver portas fechadas porque eu desconfio.
nem há aqui outra questão, até pode haver alguém aí desse lado que diz, eu não gosto de portas fechadas, mas não tem nada a ver com isso. Se calhar o melhor é parar, respirar e refletir um bocadinho sobre o que é que isso não é? significa. Porque os meus filhos têm direito a ter as portas fechadas, porque eles têm direito a estar a fazer coisas que eu não tenho que saber o que é que eles estão a fazer. Se vocês me disserem que os filhos precisam de algum controle, de saber o que é que estão a fazer na net e por isso, tudo certo. E precisamos desse controle, e esse controle dá sempre pela confiança, pelo conversar sobre, por trazer determinados temas da vida das crianças à luz familiar e discutirmos todos em conjunto. Não tem a ver com eu quebrar os limites, porque curiosamente nós quebramos os limites e depois queremos que os nossos filhos imponham limites aos outros. Não é? Na escola, eu não vou querer que um filho meu, normalmente isto são mais questões das meninas, eu vou querer que a minha filha saiba impor limites se alguém quiser aproximar-se dela ou agir de uma forma menos própria, eu vou querer que a minha filha saiba dizer não. Tipo, já chega, que este espaço é meu. Mas ela só vai conseguir fazer isso se aprender no seio familiar. Se no seio familiar lhe for permitido dizer não, este espaço é meu. Porque o seio familiar é o ambiente da segurança, onde eu posso... E é o ambiente de aprendizagem. De segurança e de aprendizagem em segurança. Se eu não fizer isso em casa, eu não vou conseguir dizer aos outros. Portanto, essa coisa de eu querer que os meus filhos sejam autónomos e seguros, mas eu não lhes permito que eles sejam autónomos e seguros em casa, porque em casa é diferente, porque quem manda sou eu e tem que ser. Então eu depois não posso querer que eles consigam ser seguros e autónomos quando estão fora. A intimidade, a mesma coisa, é extremamente importante a criança desde muito cedo, e estamos a falar, a questão que a Liliana colocou tem a ver com os adolescentes e jovens adultos, já estou a falar de jovens que já estão na faculdade e tudo isto continua a acontecer, mas a questão da própria intimidade, do que é íntimo e do que é público, é uma coisa que a criança tem que aprender muito cedo. Nomeadamente, imaginem coisas de vocês terem conversas em casa, quando eles são pequeninos, sobre coisas que acontecem em casa, ou sobre coisas da família, e vocês não querem que as crianças cheguem à escola e vão contar a toda a gente aquilo que tiveram a ouvir em casa. Ninguém vai querer. Então eu tenho que ensinar muito cedo os meus filhos a dizer que há coisas que é da esfera íntima e privada e que há coisas que é da esfera pública. Então, se há coisas que é da esfera privada e há coisas que é da pública, o mesmo acontece há coisas que é da esfera do quarto deles, há coisas que é da esfera do quarto dos pais e com os quais eles também não têm nada a ver, e há coisas que é do espaço da sala comum, não é? Sim. Isto tem essencialmente a ver com uma coisa que tem a ver com autonomia e maturidade emocional. Isto fazendo aqui a ponto para a questão do que é que a inteligência emocional tem a ver com isto. E é papel dos pais ensinar isto aos filhos, não é? E por isso é importante também ter esta aprendizagem bem integrada. Quando falamos aqui até da intimidade, não tem a ver necessariamente com a sexualidade, porque podem achar que está relacionado com isso por nós estarmos a falar aqui de adolescentes e jovens adultos. Estamos a falar da intimidade do ser, da intimidade do sentir. E a adolescência e a fase inicial da vida adulta é ainda uma fase de construção da personalidade, de construção da individualidade, de construção do ser. E nesse espaço de construção e de aprendizagem, o tempo sozinho consigo, o tempo que eles passam com eles próprios, com aquilo que eles sentem, com aquilo que eles pensam, faz parte desta aprendizagem, do aprender a ser. E eu não consigo fazer essa aprendizagem de quem eu sou, como pessoa, como indivíduo, como pessoa com direito à sua personalidade e à sua individualidade, se o meu eu fizer parte do bem comum, se tudo o que eu sou, tudo o que eu sinto, toda a minha expressão for pública. Então, uma das coisas que também nós encontramos muitas vezes são em pessoas de todas as idades, são problemas de autoestima. E esta autoestima é quase como se, de uma forma geral, não me tivesse sido permitido eu ser.
não me tivesse sido possível expressar-me como eu sou e ser aceite como eu sou. E isto tem a ver com autoestima, não é? Que é, se eu me expressar, se eu for de uma determinada forma, se eu me comportar de uma determinada forma, os outros não vão ver isso com bons olhos. Quando existe este espaço de segurança, quando eu permito que numa casa com adolescentes e jovens adultos, cada um tenha direito ao seu espaço, ao seu sentir, às suas questões, eu transmito a ideia de que eles podem ser quem são, eles podem expressar-se como querem, eles têm direito a ser como são, e há um espaço seguro em família para que isso aconteça, e isso contribui para uma autoestima mais saudável e mais sólida no futuro. Porque é que isto tem a ver com a inteligência emocional? Porque isto tem a ver com sentires, não é? Com o sentir dos pais, por exemplo, que têm esta necessidade e voltamos à questão, nós também somos mães, e portanto isto não tem a ver com os pais fazerem por mal ou fazerem, não tem nada a ver, até porque um jovem adulto ou um adolescente é mais que limpar e arrumar o seu quarto sozinho, já não tem necessidade nenhuma que a mãe o faça, porque é uma capacidade que à partida já deve ter desenvolvido, é saber arrumar o seu quarto e onde é que ele quer as coisas, se há coisas que quer dentro de uma gaveta, se quer em cima, se quer... Não, tem já esse direito de saber onde é que as coisas estão, ou se tem uma arrumação completamente diferente da nossa porque quer umas coisas em cima da secretária e as outras, tem direito a já ter essas diferenças em relação a mim, e a tendência que as mães têm é de arrumar à forma como elas acham que aquilo deve estar arrumado, não é? Então estão-lhes a tirar também essa capacidade de decidir como é que as coisas estão melhor para eles, não é? Então isto tem a ver com o sentir dos pais perceberem que o que eles sentem não é a mesma coisa que os filhos sentem, é como as mães vestirem os filhos porque eles depois vão ter frio na escola, não é? Isso dá outro tema, isso dá outro episódio. É a mesma coisa, não é? A gente não tem que ser os outros, a gente não tem que sentir por eles, não tem que agir por eles. E isto tem a ver com a inteligência emocional, que é aquilo que é meu, que é aquilo que é do outro, que é eu respeitar aquilo que o outro sente, mesmo sendo diferente do que eu sinto. E mesmo sendo uma coisa com a qual eu não concordo. Porque empatia é isso, é eu ser capaz de compreender o outro, ou sem pensar, que o outro se senta assim, sem pensar da mesma maneira que eu, não é? E isto é um treino bastante desafiador, não é? A nossa individualidade e a individualidade dos nossos filhos, e vermos a crescer diferentes de nós. Sim, e quase que dá para deixar aqui uma questão para reflexão de que vocês façam essa análise também na vossa própria experiência e nesta fase da vida, enquanto cresciam e enquanto se transformavam em jovens adultos, até que ponto é que tiveram espaço de expressar, espaço para ser, espaço para a vossa individualidade, ou isso não vos foi propriamente permitido, e que reflexos disso é que vocês ainda hoje, se calhar, têm na vossa personalidade. É uma boa reflexão. Temos também dito aqui que nos podem colocar questões aqui pelas mensagens, pelas redes sociais ou aqui pelos comentários dos vídeos, que nós vamos recolhendo para futuros episódios. Sim, e até breve então, com mais casos práticos. Obrigada. Obrigada. Até breve.